Bom dia! Bom dia a todos por aí. Tive um atraso aqui, estava resolvendo algumas coisas técnicas que não funcionaram. Então, algumas coisas a gente vai aprendendo. Procrastinação e deixar para a última hora. 99,999% não vai funcionar. Guardem isso. Se assim é com algumas coisas tecnológicas, assim também é com os nossos filhos de quatro patas. Já é a primeira coisa que eu vou informar para vocês, tá? O que nós vamos falar aqui hoje é sobre os cães nas situações de final de ano, tá? A questão da gente levá-los para beira de praia, áreas litorâneas, tá? É sobre isso que eu vou enfatizar, colocar alguns tópicos aqui que são bem interessantes. São algumas perguntas que me fizeram ontem mesmo, né? Naquela caixinha de pergunta que eu fiz. Eu falei assim, é mais fácil eu colocar aqui para vocês direto do que eu ficar respondendo lá nos stories, uma vez que isso é importante para muitas pessoas, além das próprias que me perguntaram, tá? Então, para ajudar vocês, eu fiz uma linha assim de um raciocínio de algumas coisas, e dentre elas, a primeira que a gente tem que colocar é o seguinte: se eu vou com o meu cão para uma beira de uma praia, de simplesmente sair da minha casa porque eu já moro numa cidade litorânea, ou se é outra situação, eu vou fazer uma viagem com esse cão, tá? Vamos primeiro que você mora na cidade litorânea. Deixa eu anotar aqui só para mim não me perder aqui nas minhas duas linhas de raciocínio. Que você vai para a cidade e que você mora nela. Vamos lá. A primeira é que você mora na cidade litorânea, tá? Se você mora na cidade litorânea e a distância é pequena, você nem tem por que se preocupar com medicamentos para evitar enjoos, e principalmente também se o seu animal já estiver acostumado, tá? Não há essa necessidade em si. Mas se você mora próximo à cidade litorânea, mas eu vou andar, né, com ele de carro 40 minutos, uma hora, aí já é algo a se pensar, principalmente se ele não estiver acostumado. Se ele já estiver acostumado com essa distância, então nem tem que se preocupar, tá? Outra coisa que eu sugiro é o seguinte: se você nunca levou seu animal para locais abertos, com muito movimento, muitas pessoas, está indo ser a primeira vez, pode talvez assim não ser uma informação que agrade muito, mas eu te sugiro, não o leve, tá? Deixe ele em casa. Mas eu não quero que ele fique sozinho. Fique em casa com ele então, mas não leve, tá? As chances de ter a primeira experiência numa beira da praia com várias adversidades podem sair um fiasco. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. Fiquem atentos a isso. Já tive casos de animais em que eu atendi isso e não foram agradáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu esse último verão mesmo, em março, tá? Uma pessoa veio trazer um bulldog para a praia, aqui para a região dos lagos, e deixou o cachorro em casa e foi para a praia. Não foi o fato em si de estar na praia, tá? Só para que você entenda. Mas ele só levou para casa, deixou na casa, né? Pois é, na hora que ele chegou em casa, o cachorro estava morto. Por quê? Porque ele morreu de hipertermia. Ele deixou ele preso numa área do lado de fora, num local em que o cachorro não está acostumado. Era a primeira viagem do cachorro. O cachorro tinha sobrepeso. Então, ou seja, o cachorro tinha já adversidades acontecendo que já estava passando batido. E na hora que a pessoa chegou, ela chegou desesperada na clínica, trazendo o animal, e o animal já tinha morrido, já havia acontecido o óbito desse animal, né? E a pessoa se culpou. Se culpar é delicado, porque se culpa é uma coisa diferente de responsabilidade, né? Então, o que acontece? Culpa e responsabilidade parecem a mesma coisa, mas não são. A gente tem que entender que você tem a responsabilidade de buscar a informação. Então, ele tinha e permanece tendo a responsabilidade sobre aquele animal. A culpa é quando a pessoa sabe como faz e ela não executa. Aí realmente é culpa. Nesse momento, como ele não tinha informação, a responsabilidade era dele, tá? Sempre existe algum nível em que nós temos que assumir as ações, porque não tem como não assumir, uma vez que foi você que fez, tá? Isso sempre é um fato. E mesmo se não foi você quem fez, mas está na sua vida, é sua responsabilidade. Essa é mais delicada e mais dolorida, mas é a verdade, tá bom, gente? Então, essa é a situação de quem mora. Acabei emendando um pouco a história de quem viaja, né? Agora, de quem vai para uma cidade, tá? Uma coisa muito importante para quem vai para uma cidade é entender algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, você mora em região litorânea em que tem dirofilariose? Eu já até falei dela aqui, que é uma doença muito simples, boba e idiota de ser evitada, de ser tratada,
e que eu tô cansando de pegar no consultório as pessoas, nossa, isso existe, né? O nível de desinformação de vocês está altíssimo. Isso acontece em decorrência do sistema, tá? O que o sistema quer de vocês? O sistema quer de vocês cada vez mais pessoas desinformadas, né? O planeta dos macacos, quanto mais desinformado, mais Vete de Marte fica sorrindo, faz o que quiser e tudo fica perfeito. Então, a partir do momento em que vocês pensam, aí as coisas já começam a ficar diferentes, né? O Vete de Marte não pode ser mais tanto de Marte, ele tem que vir para o planeta dos macacos e começar a agir como Vete do coração. Ainda trabalho, pois é. Bem, vamos lá, me perdoe, eu nem me apresentei, tá? Eu sou veterinária, já tem bastante tempo. Eu sou Daniela Guimarães, eu trabalho hoje principalmente com medicina preventiva, sou cirurgiã e também também faço parte de clínica, tá? Parte clínica veterinária, só para que vocês entendam um pouquinho aí. E além disso, outras coisas que eu vou colocando aqui para vocês foram as coisas já de significados de consciências e de outras formas de estudo, novas abordagens, além das abordagens preventivas, voltadas para abordagens da unicidade entre a gente e eles e as energias, que já é algo um pouco mais novo e que as pessoas às vezes ainda têm uma compreensão menor, tá? Então, sobre ir à cidade, a primeira coisa é isso. Meu animal vai para um local que tem isso. Essa situação dele ir para esses locais onde tem a possibilidade da dirofilariose, né, que é conhecido vulgarmente como verme do coração, vocês têm que tomar partido de fazer a medicação pelo menos uns 15 dias antes. Eu falo, tá? Ah, eu dei hoje de manhã, vai ter efeito? Muito pouco, eu não posso mentir, tá? Por quê? Porque o efeito, principalmente, da ivermectina, né, que é o mais utilizado para quando se faz uma viagem. Ele não é assim, papum, igual um medicamento contra enjoo que você tomou, depois de 40 minutos já está agindo e tendo a eficiência adequada. Não, não é nessa velocidade, tá? Então, o ideal é que se faça pelo menos 10 dias antes, tá? Porque assim você vai ter mais eficiência da medicação, beleza? E se eu não fiz, eu for, vai estar correndo mais risco. Eu tenho que dizer para vocês o que é. Eu não posso aqui inventar algo a respeito disso. Beleza? Então, o que acontece? Para a gente poder ir para a praia, eu tô fazendo uma ordem contrária aqui, mas o mais importante é passar as informações para vocês. Uma coisa que sempre me perguntam muito é sobre os medicamentos que vocês podem fazer. De uso veterinário, a gente tem 3 medicamentos comercializados mais comuns. Um é o Drasil, que eu não recomendo e nem passo para ninguém. Nossa, por quê? O laboratório é ruim? Porque não presta? Como é que é? Não, é porque a eficiência é baixa, tá? E se vocês querem uma viagem tranquila, eu tenho que passar o que for melhor para vocês acharem. Ah, mas ele é mais barato. Tudo bem. Mas eu tenho que explicar o porquê que eu não o indico. Não é porque é de laboratório bom ou XWZ. Não importa o tipo de laboratório. O que realmente é extremamente imprescindível para mim é o grau de eficiência para que seu animal não tenha vômito durante o percurso. Beleza? Das 3 marcas que eu vou falar para vocês aqui de uso veterinário, o mais importante é o seguinte: nenhum vai fazer efeito para você dar e tá arrancando o carro para sair. Vocês têm que pegar e fazer essa medicação pelo menos uns 40 minutos antes, tá? Senão ele vai vomitar teu próprio medicamento antes mesmo dele fazer efeito. Joia? Já falei com vocês de não ser a primeira vez com que eles têm o hábito de sair, tá? As outras medicações é Serenia ou Vonal, tá? O Serenia é um excelente medicamento? Sim, com certeza, é excelente, excelente mesmo, tá? E o Vonal também. Qual que realmente eu indico? Posso falar para vocês? Acho que se eu fiz Serenia prescrito numa receita minha que eu assinei até hoje, em 18 a 19 anos de formato, se eu fiz 5 receitas, foi muito. Nossa, por quê? Mas se você fala que ele é tão bom, por que você não prescreve? Porque ele é o que tem um custo-benefício mais alto, tá? E a apresentação dele em comprimido não facilita com que eu fracione com um peso mais adequado para cada animal. Agora, o número 1 para mim de veterinária, né, é o Vonal, né? Ele vem escrito, acho que Vonal Verde, se eu não me engano. Tá? Aí algumas pessoas me perguntam, é a mesma medicação do Vonal de uso humano? Sim, a mesma medicação, é a mesma base, sim. Aí eu posso comprar de uso humano? Aí tem que se fazer um cálculo diferente, porque ele é em comprimido. O de uso humano, que é o Vonal Flash, é de 4 miligramas e de 8 miligramas. Então, para animal muito pequeno, fica mais delicado de se fazer. Há veterinários que fazem o Vonal, uma medicação bem concentrada. E eu não indico, tá? Na própria bolinha do Vonal Vet, que vocês acham também na internet, é muito fácil, é feita uma quantidade que para mim já está acima do que se é o usual.
Como assim está acima do que se é usual, tá? Nas medicações injetáveis, quando eu estou em clínica, em parte de internação, no animal internado, eu faço até 0,22 miligramas, tá? Só falando um valor para vocês entenderem. Vocês não têm que saber valores, né? Vocês têm que saber o que fazer para resolver. Mas só para que vocês entendam. Eu uso normalmente, praticamente, a metade do que se é usado na dose mínima do que é recomendado de via oral, tá? Em via oral, o que é ser recomendado? Só para vocês saberem, tem que ser bem ml, esquece a miligrama. É 0,1 ml por quilo. Eles colocam até 0,2. Não há necessidade alguma. 0,2 é uma... Eles entraram, né? Eles têm novos experimentos, tal, que as drogas têm que fazer uma quantidade maior. Bem, se for pensar pela parte farmacêutica, acho que eles sempre vão querer que a gente aumente as doses, né? Se for pensar pela necessidade de efeito para o animal que está saudável, para o animal que está indo viajar, nunca, tá? Então, o que acontece? 40 minutos antes, vocês dão 0,1 ml por quilo de Vonal Vet para eles, para o seu animalzinho. Meu cachorro pesa 7 quilos, 0,7. Meu cachorro pesa 13 quilos, 1,3 ml, tá? Se a viagem for longa, vocês podem repetir essa medicação até depois de 8 horas novamente, tá? A grande maioria das vezes não há necessidade de repetir. O frasquinho, vocês tendo sempre o cuidado de colocar a seringuinha lá de forma adequada. Eu não sei se ele tem mais aquele ajustezinho da tampinha de adaptar. O que acontece? Vocês não contaminam a medicação, ela dura bastante e dá para vocês fazerem de forma direitinho e com eficiência, tá? Então, já tô passando essa informação logo de início para facilitar e ajudar vocês aí, tá bom? Só que não deixe para a última hora, porque na última hora as pessoas vão comprar, às vezes elas nem acham o Vonal para comprar, justamente devido à sua procura, que é muito grande, tá? Não tô passando aqui para vocês o cálculo do Vonal Flash de 4mg de uso adulto. Se vocês se interessarem, depois eu até faço esses cálculos, mas manda para mim no direct, tá? Respeito, perguntando, que eu vou pegar e faço esse cálculozinho, deixo até um riozinho, alguma coisa aqui curta aqui explicando a quantidade. Beleza? Bem, sobre a viagem, as coisas mais importantes, essa que eu falei para vocês, a questão do medicamento para dirofilariose, a questão do Vonal para a questão de viagem, tá? Outra coisa importante, seu animal você tem que estar com a vacina em dia, tá? Isso é muito importante, porque se ele não estiver com a vacina em dia, você vai estar colocando em risco de todas as coisas que eu falo que vocês têm que saber. Ah, mas ela venceu tem uma semana, tem problema? 99% de chances de ter sim, tá? Já vi animais até contraindo doença sem ela estar vencida, que dirá depois de vencida, né? A gente não faz, ou de uma forma geral vocês não fazem, eu tenho essa dificuldade ainda com vocês, de fazer aqueles exames a cada 6 meses para saber como é que tá a imunidade do meu animal. Então, a gente está dando um tiro no escuro. Dando tiro no escuro pode atingir em qualquer lugar. Então, saibam que não é uma boa ideia. Outra coisa muito importante é os medicamentos para ectoparasitas, ou as coleiras, ou então os comprimidos, igual eu já falei para vocês aqui, tipo Advocate, tipo Simparic, tá? Que vocês, Credelio, que vocês podem usar no animal de vocês. Esse pode ser feito 1 ou 2 dias antes, não tem problema, o efeito dele, ele sobe rapidamente no organismo, né? E assim evitar com que eles peguem, né, pulga e carrapato simplesmente no passeio ou mesmo na praia, beleza? Então, em parte de check-up, isso é que é o mais importante. Eu fazer os exames de sangue, fazer um hemograma, tudo adequado para o meu animal é o melhor? Sempre, tá? Mas se decidiu ou se ele vai de última hora, essas são as coisas mais importantes que vocês têm que estar cerca ali de cercar direitinho para que fique tudo bem, tá? Deixa eu ir apagando algumas coisinhas aqui para eu poder me assegurar de algumas coisas. Vamos lá. O que eu coloquei ali? Ah, tá. A questão dos medicamentos eu já coloquei, que é importante. Outra coisa que é importante. Se seu animal nunca viajou, o fato de você estar levando ele para outro local, ele pode querer segurar xixi, ele pode querer deixar de fazer cocô, não comer adequadamente, justamente por aquele trâmite diferente. Mas ele tá com todo mundo que ele conhece, mas ele não tá acostumado com o local. Às vezes já teve algum outro cachorrinho ali, já teve algum cheiro no local, alguma coisa assim que ele sente de outro bichinho, e aí faz com que ele não fique totalmente com seu hábito normal, de sua normalidade no primeiro dia. Então, isso não significa nada de diferente, mas observe se mantém, tá? Porque o próprio estresse de uma viagem pode levar a alguns problemas para os animais. Em bovinos isso é extremamente comum mesmo, né? O estresse de transporte.
Por que eu falo em bovinos? Porque normalmente não é animal que vai para lá e para cá toda hora, né? Normalmente quando eles vão em pé, naquela carreta, então é delicado. Os cães não, vão num conforto, vão numa guia, vão com vocês bem próximo, é totalmente diferente a forma de apresentação e de energia que é colocada para esse animal, beleza? Uma coisa muito importante já na viagem que eu tenho que relatar para vocês, que me veio aqui agora esse feedback. Cuidado com janela. Ah, mas ele tá na guia e tudo mais, mas eu tô segurando. Não é o fato nem si só dele pular, tá? Porque isso pode acontecer, isso é muito importante. Cuidado com cintos de segurança. O seu próprio cão pisando lá atrás pode soltar o cinto de segurança. Já aconteceu com o meu cachorro, só que o meu cachorro pesa 30 quilos. E eu não ando com a janela realmente assim aberta. E quando eu deixo ele com a janela aberta, parece piada, mas o jeito mais fácil de eu conseguir prendê-lo e não ter esse risco, além do cinto de segurança que eu coloquei, eu peguei a guia dele e prendi no meu local de cinto de segurança com o meu preso ali. Então ele não tinha como sair, tá? E o que acontece? Eu já andei com ele, que ele gosta um pouco de ficar vendo o ventinho na janela, né? Que muitos gostam, sim. Abro um pouquinho no local mais tranquilo da estrada, em que eu vá mais lento para que ele possa aproveitar aquele ventinho. Não é da mesma forma, tá? E outra coisa importante, que não fique por muito tempo, senão depois eu posso levar a um problema ocular por aquela situação, tá? Mas ele está acostumado. Já vi animais com problema para isso. Vamos aprender a tirar essa ideia do que foi nos colocado por pessoas próximas da gente, que já sempre fez assim, vamos continuar fazendo assim. A gente tem que entender que a gente não vai afrontar essas ideias do que a gente passou com as pessoas que convivem com a gente. Tá no colo da minha mãe, sempre foi assim e ela quer fazer assim. Não, não tem que ter essa situação. Vocês têm que, não é afrontar, confrontar novas ideias para essas pessoas mais próximas, para elas entenderem que ele fazer uma viagem de 3 horas, 4 horas, com a cabeça na janela, com a velocidade normal do carro, que não é aquela mais lenta que vocês estão andando, para ele apreciar um pouquinho aquilo ali, pode danificar sim a visão do seu animal e ter complicações, tá? Até mesmo porque em algum momento, às vezes ainda tem uma ultrapassagem, animal com cabeça para fora, isso é extremamente perigoso. Então, nada de fazer esse tipo de situação. Conversa, aprende a levar a nova informação para as pessoas mais velhas que convivem com vocês de uma forma em que elas vão conseguir compreender. Se eu chegar só para vocês e falarem assim, vocês estão indo viajar com o seu cachorro, ele não pode pegar a ventana na janela e fecha a janela. Oi? Ninguém vai fazer. Eu tenho que mostrar para vocês o contexto e o porquê para que isso tenha possibilidade de mudança, né? Ou seja, uma velocidade mais baixa, um tempo menor. Por quê? Porque já se teve essas situações anteriores em que às vezes fez essa situação e que nada aconteceu. Mas vocês não tiveram fatos e nem situações em que teve situações complicadas e de perda de uma visão. E aí o que acontece? A gente fica com a informação que a gente tem e não sabe de outras que existem. E aí a gente pode fazer melhor quando a gente tem novas informações. Vocês vão conseguir dobrar a mãe de vocês, quem estiver atrás com o cachorrinho, que dobrar como forma de dizer, né? Vocês vão conseguir conscientizar a melhor forma disso, tá? Igual eu tô falando, já andei com o meu, ele gosta, eu abro um pouco a janela, não abro tudo, até porque já aconteceu isso de eu fazer com eu sozinha. Diminuo a velocidade, ali eu ando 10, 15 minutos passeando com o meu cachorro na faixa mais do canto possível, mais à direita. Quem tá afim de andar, vai andar. Ali ele se divertiu um pouquinho, ótimo, beleza, vamos fechar o vidro de novo, fechei, aí eu vou para andar, aí eu ponho uma velocidade normal, porque é 80 km por hora, né, na estrada. Se andar assim, é aquela história que até o ônibus e o caminhão passa por cima da gente, né? O brasileiro tem tudo pé quente, parecendo cena, que acabar passando por cima de todo mundo, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante, igual eu falei pra vocês, não esquece, cinto de segurança, aquilo solta. Não tenha um só, não se confie em um só. Aquilo solta não é porque esse cinto é vagabundo. Ele solta porque o cachorro pisa em cima. Não tem como ele em algum momento ele pode pisar. É uma coisa a gente colocar e ficar liso. Agora, se a gente apertou o botãozinho laranjado, vermelho, vai soltar. E o cachorro, sem ver, a questão de vai, mexe, remexe, ele pisa, tá? Pisa mesmo e solta. Então, prenda de mais de uma forma. Uma forma que eu gosto de prender pode parecer assim meio, né? Para cachorro pequeno é mais fácil ainda. Quando você tem aquele encosto de cabeça que não é inteiriço no banco, tem aqueles 2 ferrinhos aqui de apoio. Além de colocar aquele embaixo, ou eu faço, igual eu falei pra vocês, um cinto de segurança meu mesmo, que é onde eu prendo, eu prefiro assim.
ou então naquela própria partezinha ali, que tá aqui assim, né, que tem um encosto de cabeça, vocês prenderem ali também, tá? Eu sugiro 2 situações de forma de prender, se vocês quiserem fazer uma viagem com mais tranquilidade. Para a questão também da viagem, não só da viagem, como a questão de quando for para a praia realmente, se vocês estiverem na praia, para ir levar o cachorro para a praia em si, né? Ah, fui para Cabo Frio e agora eu estou indo para a Praia do Forte, ou o que for. Não esqueçam de 2. Se vocês quiserem tranquilidade de ir e vir, 2 guias. Já assisti 2 guias e 2 coleiras. Nossa, mas é porque eu tenho um pitbull? Não é por ser bravo, gente. É por situações adversas aquilo ali soltar ou o que for. Ah, mas fica feio. É a critério de vocês. Eu já cansei de virar no consultório, eu não gostaria de dizer isso, eu já cansei de vir, falando 2 vezes, já cansei de virar no consultório e falar assim, eu sinto muito. A corrente arrebentou. Pois é, né? Vocês acreditam em uma só, entendeu? Só uma analogia para vocês, eu nunca vi ninguém pular de paraquedas e não vir com reserva. O cara tá numa situação de risco máximo e ele vem com um só. Ah, esse aqui ele não abriu. Ah, eu morri, né? Porque não tem um segundo. Onde eu tô querendo dizer para vocês? A situação de estar com seu animal em final de ano, em festas, né? Naquelas praias hiperlotadas de final de ano ou hiperlotadas à noite na hora do Réveillon, são situações como se fosse pular de paraquedas. Não estou dizendo aquela situação que você vai para a praia, em que a praia cabe 1.000 pessoas e tem 200. Eu não estou dizendo essas situações. Estou dizendo as situações adversas, tá? E se enquadra nessa daí, tá? Tô falando, o que eu tô falando é para que vocês tenham segurança. Se vocês absorvem o que eles acham que é bom, o que vocês acham que não, não absorvam. Agora eu só rezo para que não aconteça, porque se acontecer não adianta eu falar assim, pois é, você falou, eu não fiz, e já foi. Como diz o ditado, depois que o ladrão entrou, colocar a grade só vai resolver para o próximo, evitar o próximo ladrão, porque aquele já foi, já levou as coisas, não adianta mais, tá? Então, por que eu falo isso? Porque é muito comum aquelas guias, a forma que o animal fica mexendo, o que foi, aquilo se solta, tá? Então, é realmente uma situação bem importante. Outra coisa, se você vai num local muito aglomerado, fazer a questão de fazer um uso de uma plaquinha, coisa de identificação do seu animalzinho, com o telefone para contato, o que for. Ah, mas eu não tenho plaquinha, eu tô indo hoje, o que for. Arruma um jeito de plastificar alguma coisa, nem que seja aqueles... Vou dar um exemplo bem exagerado, hein? Sabe aquelas coisas de mala, quando a gente tem assim, aquela etiquetinha assim, plástico, o que for, coloca alguma coisa assim. Por quê? Porque muitas das vezes, quando os animais são perdidos e eles não são devolvidos, não é porque a pessoa gostou do seu cachorro e adorou ele e ficou com ele. É porque ela não teve a possibilidade de como chegar até você. Então, por mais ridículo que seja aquele tipo de plaquinha ou alguma outra forma, se você colocar, e mesmo se você não achou legal as 2 coleiras ou o que for com as guias, você fazer uso disso vai ajudar muito, tá? É bem interessante porque eu já vi animais. Eu morei numa cidade em que tem um animalzinho que ele fugiu 3 vezes e todas as 3 vezes ele foi sempre achado pelo celular da menina, tá? Ele era meio fujão, era um maltês. Chamava Nick. Chamava não, chama. Então é uma forma de se resolver também que ajuda muito, tá? Outra coisa importante, tá indo pra praia, né? Parece coisa de maluco, né? Mas cachorro necessita de protetor solar, tá? A grande maioria das vezes que eu já vi, eu não cheguei a ver apresentação, não fiz nenhuma pesquisa recente agora, se tem apresentação comercial, não vou aumentar nem diminuir, não fiz nenhuma pesquisa. Eu sempre mandei manipular para os cães em que tinha hábito de ir, tá? De clientes meus e até um cão também, que era um dog alemão, que já estava condenado a fazer uma retirada de um pedaço do nariz, porque já estava sendo considerado como se fosse um câncer, uma ferida que nunca cicatrizava. E olha que ele nem morava no Rio de Janeiro, que dá 40 graus, hein? Ele morava em Nova Lima, onde eu morava antes, né? Próximo a Grande Belo Horizonte. E aí o que acontece? Só para vocês entenderem o caso desse cachorro, ele era um cachorro albino, um dog alemão enorme, né? Com um focinho muito grande e totalmente despigmentado, rosinha, rosinha, rosinha. E a menina já tinha perdido até um pouco, assim, o tino do que ela ia fazer com o animal dela, porque ela tinha ido na melhor clínica veterinária da cidade, 24 horas, tinha ido em outro lugar e nada de resolver. E aí é por isso que eu falo, porque o contexto não é o se tratar. Tratamos, fez não sei o quê, até protetor solar e não resolveu. E aí, na hora que eu fui descobrir o contexto do animal, o que acontece é o seguinte: apesar de as pessoas acharem boas coisas, os cães não pensam.
Eles têm consciência de sentimento, eu sempre falo isso. Então, eu fui procurar saber da rotina desse animal, só para que vocês entendam que a mesma coisa pode até acontecer com o animal de vocês vindo à praia se vocês não tiverem uma linha de raciocínio desse tipo. Até porque às vezes beira de praia tem uma situação de uma temperatura, né, sensação de pele maior e acontecer alguma ferida, alguma coisa por conta disso. A gente tem o seguinte, não tem como virar e falar assim, quando o sol está queimando muito, está nos incomodando muito, nós vamos para a sombra. O animal não funciona assim. Se está queimando muito, muitas das vezes ele permanece, tá? Permanece mesmo. Um passarinho que mexeu, alguma coisa que foi. O animal, ele vai, se ele tiver até um problema de displasia, né? Que é aqueles problemas de descadeiramento, ele continua indo enquanto ele continua a andar. Na hora que ele não conseguir andar com mais nenhuma, é que ele para. Ou seja, na hora que ele é totalmente impedido, tá? Porque ele não tem essa consciência. Então, por conta disso, o que acontece, para vocês entenderem? Ela ia trabalhar e esse cão ficava solto. Ah, tá, e como é que a parte? Ah, tem só uma áreazinha de sombra, o resto é sol. Eu falei assim, pronto, já sei como vai resolver o problema. A partir de agora você vai trabalhar e seu cachorro não vai ficar no sol. Como que ele vai tomar sol agora? Com você, com horas e com minutos adequados ali. É aí que acontece, acho que a mãe ou a tia morava numa outra parte da casa, na hora do almoço ou uma parte do dia, soltava 15 a 20 minutos, ele corria, ficava no sol, depois na sombra. Acabou o problema do cachorro, tá? A mesma coisa eu já faço ao inverso para vocês pensarem comigo. Se vocês vierem para cá, o que for, regiões mais, até mesmo, né, Rio de Janeiro, que é muito mais quente aqui, 40 graus, o que for, outras regiões, né, litorâneas, o que for, no Nordeste, tá com um animal numa situação em que tá numa casa, ele fica aqui porque tem uma parte de sombra, a gente vai e volta e deixa ele ali solto. E ele com disponibilidade desse espaço todo, pode ter complicações depois, tá? Então fiquem atentos a isso, não deixe ele poder escolher, porque ele não vai escolher. Ele vai fazer simplesmente o que ele tem vontade, o que o instinto dele fala. Passou um gato, ele vai pular. Se o gato ficar parado meia hora, ele vai ficar meia hora lá pulando no muro, enchendo o saco do gato. Então ele não tem assim, já tô meia hora aqui pulando no sol, vou sair do sol. O cachorro não tem isso. Então entendam que, igual eu falo para vocês, que a gente entende a medicina preventiva, vocês ficam livres de um monte de doença aí que os vets de Marte, né, não quer passar informação, porque, né, vamos pular essa parte, vamos continuar, tá? Então, isso é muito importante. Olha o caso que eu dei para vocês do cão braquicefálico que o rapaz perdeu aqui em Arraial do Cabo, em Monte Alto. Ele chegou desconcertado, com o animal já todo rígido, né, vamos usar um vocabulário realmente popular, todo duro, ainda pensando para ver se ele ainda estava vivo. Olha, ele não tá vivo, o cachorro já estava duro, tá? Ah, mas eu deixei ele lá no lugar em que tinha coisa de sombra. Só que eu deixei ele no lugar com coisa que tinha sombra, o animal não está acostumado. Então vocês têm que abordar de forma diferente, porque tem dias que às vezes faz muito calor e os braquicefálicos são os piores para sofrerem com isso. Na estrada, então, pior ainda. Já vi animais chegando para morrer por conta disso, tá? Então, vamos voltar na praia, né? Que eu tô voltando lá na parte da viagem de novo, acaba que eu vou e volto sem ver. Outra coisa muito importante quando você for ver a questão de levar o animal para a praia, você tem que procurar saber se aquela praia é permitido. Porque senão também acontece o seguinte, esse programa vai lá, preparou as coisas e foi em direção à praia, às vezes na hora de fogos. Aí naquela praia não é permitido. Aí acaba o passeio, fica uma coisa chata, e agora o que a gente vai fazer? Ou leva correndo, o cachorro deixa de qualquer jeito, ou o cachorro não é acostumado a ficar sozinho. Então, se programe para essas coisas também, que também pode acontecer, tá? Outra coisa importante é cuidado com guias. Deixa eu ter aqui, que eu tenho uma na fitinha aqui que vai ajudar vocês a entenderem. Cuidado com aquelas guias aqui, ó, em que você coloca no pescoço do animal, em que ela vai e aperta, até apertar, né, o pescocinho do bichinho normal, né, que é aquelas que chamam de enforcador. Por que elas não podem ser usadas? Podem e devem pela grande maioria de animais, não é essa a situação. O problema é quando ela é usada e acontece isso aqui, ó. Ou seja, entre o pescoço do animal e o tanto que ela prende, ela solta muito. Vou dar um outro exemplo que vocês não conseguem entender, peraí. Com a minha fitinha aqui. O ideal é que eu tenha uma guia que na hora que passa aqui, ó, ficou certinho no pescoço do animal. Deixa eu pôr aqui no claro, vai ficar mais fácil. Aqui em cima, o tanto que ela sobe o mínimo possível. Ela não pode ser deste tamanho. Porque se ela for deste tamanho, na hora que ela for correr aqui e o animal folgar, ele tem condição de sair dela. Por qualquer situação, você for pra frente, ele deu um ré, ele sai, tá?
Então, o que acontece? O ideal é que ela seja realmente assim, mas que ela seja curta aqui na parte que vai depois a guia realmente, tá? Isso é muito importante. As pessoas compram essa coleira de enforcador muito errado. Então, aí é onde tem aquela situação, ai, soltou. Aí soltou porque não é a guia correta. E também ninguém te ensinou, né? Então, como é que você vai saber? O veterinário de macho não vai te informar isso, né? De jeito maneira. Então, isso é importante que vocês entendam. Então, quando é essa questão que eu falei pra vocês de duas, o ideal é que seja uma assim e outra no pescoço. O que que eu faço quando eu vou com o meu? Ele tem essa coleira que eu dei o exemplo pra vocês, que é mais curtinha, tá? Ele não tem uma guia que possa sair do pescoço, tá? Eu tenho dois cães. Um que tem um problema com fogos e o outro não. Estou me planejando até para levar o que tem problemas com fogos para praia comigo esse ano. Nossa, mas você vai levá-lo para praia? Porque o mais importante primeiro é o seguinte: seu animal sempre vai ficar melhor com você do que sozinho, tá? E outra coisa, ele é extremamente dócil. Apesar do tamanho dele que ele é, se chegar uma criança de 2 meses para pôr a mão nele ou uma pessoa que ele nunca viu, ele aceita sem nenhum problema. O outro não. Então, se eu vou levar um cão para um local onde tenha muitas pessoas, isso é uma coisa também que vocês têm que pensar. Ai, meu cachorro aceita algumas pessoas mais fáceis, outras não. Então, nem leve. Vai ter problema. É a quantidade de aglomeração de pessoas em um lugar muito maior. Outra coisa também que é muito comum, e é triste, né? Da mesma forma que eu falo que tem veterinários de Marte, também tem donos de Marte em que acha bonitinho o cachorro solto, né? Ah, porque ele é filhotinho, porque ele não morde. Umas ideias bem idiotas. Eu vou chamar de idiotas mesmo, porque a pessoa não está pensando. A questão de um animal solto ou não é simplesmente por morder. Porque se fosse assim, meu cachorro de 30 quilos era para estar solto. Ele não morde ninguém, nenhuma criança de 2 anos. Quando eu morei num apartamento no Rio, em condomínio, tinha fotos, tudo agarrando, um monte de criança, assim, ó, 5 anos, 2, 3, nem aí. E aí, vou deixar ele solto por conta disso? Não é isso. Um cão pode sair correndo por algum barulho, entendeu? Por alguma situação que acontecer, e aí, aconteceu um atropelamento. Simplesmente porque um carro teve que se desviar, aconteceu um acidente. Não é só esse fato, tem outros fatos. Ele pode sair correndo e você nunca mais o achar. Ah, meu filhotinho, né? Então, vamos ser responsáveis, sempre com guia. Outra coisa importante, quem tem cachorro pequeno, tem o hábito de ter aquela guia que estica. Ai, é lindo, perfeito e maravilhoso. Em dias com menos pessoas. Agora, um lugar com mais aglomeração, aí vai trançar na perna de alguém, vai chegar perto de algum outro cachorro, vai dar emoção. Não é hora de usar aquilo ali. É hora de ter condutas mais adequadas para um momento de muitas pessoas juntas, tá? Então tem que ser a guia mais curta, ficar atento às coisas, procurar estar no local da praia em que esteja mais vazio. Por quê? Porque pode chegar uma pessoa de repente, criança é mestre, ai que bonitinho, quero pôr a mão. Mesmo assim, ele talvez tenha alguma situação diferente. Então vocês têm que criar um ambiente em que ele fique mais tranquilo, porque se ele é acostumado com sempre 5 pessoas na sua casa. Aí chega a estar lá num lugar com 50, 100, 1000 em volta. E próximo de você tem muitas pessoas. E ainda por cima, não quer pôr a mão ou o que for, uma criança, né? Ai, deixa eu ver o que for. Ele pode até se sentir acuado e fazer um movimento diferente do que o hábito dele. Então, isso também vocês têm que ver. Vocês têm que trabalhar com formas preventivas antes da situação, tá? Na praia, outra coisa muito importante que vocês têm que ver é o famoso de o seguinte: existem animais marinhos ali. Então, dependendo do lugar, eu posso ter um caranguejo, entendeu? Eu posso ter também aquelas baratinhas de areia, muita quantidade maior. Outro dia eu tava na beira da praia. Ela chegou até assim a subir, assim, pra querer subir na minha perna, assim, de incomodar. Então, seu cachorro pode começar a querer comer aquilo ali. Fica esperto, porque além daquilo ali, ele vai comer areia. Então, tem outras coisas juntas, tá? Infelizmente, né, eu vou falar só do Brasil, não vou falar lá de fora, não. Mas o povo do planeta dos macacos aqui do nosso país são muito porcos, tá? Vou falar isso. E eu acho que muitos de vocês já devem ter visto isso. Eu estou muito triste em ver praias de Cabo Frio em que você não está vendo mais areia direito. Você está vendo areia com tampa de garrafinha, você está vendo areia com um pedaço de plástico, você está vendo areia com um pedaço de canudinho, porque as pessoas não estão sendo capazes de levar embora. Desfruta do local e levar para casa, sabe? E o que acontece? Para a prefeitura dar conta disso, é uma coisa com um custo muito puxado. Ela faz da forma que tá,
Se é a melhor ou mais eficiente, também não sei dizer. Mas eu falo que as pessoas têm que ter mais consciência sobre isso. Consciência de lixo é uma coisa que está muito difícil ainda. Então, por exemplo, eu fui na praia do Forno, em Arraial do Cabo aqui ontem, logo bem cedinho, muito, muito, muito cedo. E aí tinha na beira da praia de sujidade, tinha limão, que voltou, né, que o mar devolveu, né, não, isso não faz parte. Tinha canudinho, tinha palito de churrasco. E o que acontece? Se tem um palito de churrasco e tem um cheiro de carne, a chance do seu cachorro, ainda mais se ele for meio gulosinho, ou se você não tem o hábito só mais de ração, ele chegar aquilo ali e bater para poder pegar. E aí? E aí? Aí a gente vai ter depois possibilidade de corpo estranho por ter comido coisa indevida. Às vezes tem pedaço, infelizmente, de marmitex, e o cachorro vai bater a boca, às vezes você nem vai ver. Principalmente se for caso de ir à noite, na hora de fogos, em que está mais escuro. Então, isso vocês têm que estar atentos. Então, se eu estou naquele local mais aberto, se eu estou com aquele local que tem menos aglomeração de pessoas, é mais fácil de eu corrigir e cuidar desse ambiente para que fique tranquilo esse processo do animalzinho estar ali e vocês não terem, como é que eu posso dizer, imprevistos no passeio, né? Na virada de ano ou até mesmo durante o dia. Então, isso tem que estar muito atento com vocês. Outra coisa que é muito importante quando vocês pensam, né, na praia, tanto de dia ou de noite, vocês têm que entender que tem um negócio chamado kit de sobrevivência de cachorro, tá? O que eu chamo de kit de sobrevivência de cachorro? Às vezes vocês se programam a gente vai pela manhã, vai voltar na hora do almoço. Mas isso é tão legal, o cachorro de você tá tão colaborativo, tá tranquilo ali, ou até mesmo à noite quando for, né? A gente vai voltar daqui umas 2 horas, mas tá tão interessante que aí vocês vão esticar aquilo ali. Então vocês lembram que vocês têm como se fosse uma criança. Então o kit sobrevivência do seu filho de 4 patas tem que ir junto, que é uma vasilha de água, uma vasilha de comida, um pouco de comida, água. Como assim água? Vai lá e leva um galão que seja de 2 litros ou que for de água, senão você vai ter que comprar água na praia. Ele vai ficar com sede lá? As pessoas às vezes levam, mas esquecem de algumas coisas, né? Realmente providencia alguma coisa que você consegue colocar, tipo um colchonete, alguma coisa, para ele poder sentar em cima, senão ele vai se entupir de muita areia. Ah, mas eu não consigo controlar isso. Tudo bem, mas até para ele descansar, entendeu? Parece ridículo, mas eu vou falar para vocês. Se vocês conseguem ficar na praia o tempo todo, no sol, mas eles não. Então, o que acontece? Se for bracocefálico, pior ainda, tá? Fiquem muito atentos a isso. Então, o que acontece? Deixe ele debaixo da sombra desse guarda-sol. Deixe ele, mas não é deixe ele escolher, é vocês o colocarem, para que vocês evitem essas situações, tá? Bom dia, tem alguém me perguntando sobre a questão da sinomose, né? Que perdeu agora em outubro, quando que pode ter outro cachorro. Eu faço um videozinho depois, explico e deixo aqui para você gravado direitinho, que serve até para outras pessoas, porque tem um contexto com algumas coisas, outras que se você depois me mandar no direct, vai fazer com que eu te ajude mais. Como é que era esse ambiente desse animal, onde ele vivia, tinha terra em casa, não tinha. Eu chamo muito de terreiro, a parte de trás da casa, às vezes, ou na frente, né, que é aquela parte de aberta de área. Tem lugar que chamam de quintal, terreiro aqui no Rio de Janeiro muitas vezes é coisa de macumba, né? Mas aquela parte externa, então tem que ter uma ideia de como é que era. Era um cachorro grande, era um cachorro que ficava dentro de casa, do lado de fora, porque eu consigo contextualizar melhor para você, tá? Tem muita gente que fala assim, só depois de 2 anos para ter um animal ali dentro que teve sinomose. Não, não tem que levar 2 anos. Mas tem procedimentos que você tem que fazer no ambiente e a forma de como você tem que fazer a vacina pro seu próximo animal, né? E o protocolo dessa outra vacina adequado para que você consiga entrar com outro animal mais fácil, tá? E evitar as situações. Então eu falo, tendo todas as informações direitinho, você consegue fazer aí e não levar muito tempo. Mas tem que levar no mínimo 6 meses? Não. Eu já tive um animal, tem uma cliente minha que me segue aqui, que ela perdeu um dálmata dela e com menos de 2 meses a gente introduziu um outro animal em casa. Por que introduziu um animal tão rápido? Mas não fala que por segurança o mínimo é 6 meses? Sim, com certeza. O mínimo por segurança é 6 meses, mesmo dependendo do contexto. Mas tem uma coisa que é importante. Antes de vir o animal, vem o ser humano. E antes de vir o animal, o que eu estou querendo dizer com vir o ser humano? Que simplesmente o companheiro dessa pessoa entrou num nível de depressão muito forte pela perda desse animalzinho. Então a gente não pôde esperar tempo de segurança para entrar com outro animal. E aí a gente entrou com
vamos chamar assim, né, armas, coisas para fazer com que esse animal passasse por todo o protocolo sem nenhum problema. E foi o que foi feito e o animal não teve nenhum problema. Cujo tá aí muito bem, é uma pincherzinha de uma cliente que eu cuido, tá? Então, é esse contexto, beleza? Manda para mim, porque eu consigo pontuar melhor um pouquinho direcionado em cima para te ajudar e fica ampliado para outras pessoas depois poder usufruir também dessa mesma informação, tá? Vamos voltar a acabar de passar o kit que eu estava falando para vocês, tá? Então, outra coisa muito importante, muita gente vai pra praia e esquece o seguinte, aí vai lá, tem que levar o kit cocô, né? O que eu falo kit cocô? O saquinho, o que for pro cachorro fazer cocô. Ah, meu cachorro faz um cocô só uma vez, vou levar só um saquinho. Não vai nessa. Porque pelo ambiente diferente, leva pelo menos uns 4, 5 sacolinhas, tá? O cachorro, ele pode ter simplesmente a situação de por um lugar diferente, ele fez um pouquinho, ele igual um cachorro quando tá demarcando o território de xixi, porque ele tá ansioso, tá apreensivo, então leve mais de uma, tá? Porque assim vocês ficam tranquilos. É igual quando, vamos supor, a pessoa sai com a criança, eu vou levar só 2 fraldas que não vai demorar. De repente precisou de 5, e aí? Então, leve com tranquilidade, para que vocês não passem aperto, tá? Outra coisa que é muito comum, as pessoas falam, meu cachorro fez xixi. Ah, tá ótimo, pronto. E principalmente à noite, essa informação é muito útil, tá? Pronto, fez xixi, não tem problema, né? Xixi, a areia suga e tá resolvido. Gente, eu li um experimento agora de 2021, feito no Nordeste. Eu falei isso quando eu fui fazer a live falando sobre leptospirose agora, tá? Tem menos de um mês. Em que teve um índice de 15% dos animais positivos para a leptospirose sem apresentar sintoma. E o que acontece? Se você não retira, principalmente à noite, eu vou explicar por quê. Se você não retira aquela areia que o cachorro acabou de mijar ali do chão, você está pondo em risco a vida de outras pessoas de pisarem depois naquela areia e se contaminarem, porque o seu cão pode ter uma leptospirose positivo e sem apresentar sintoma, tá? Que isso é uma coisa, 15% é muito comum, isso foi um experimento feito agora, em 2021, tá? Em uma cidade do Nordeste, esqueci o nome, mas teve mais de um artigo que eu li a respeito, colocando mais ou menos a mesma média, outro foi com 17%. Então, se você pensar que a cada 100 animais, 15 tem leptospirose, estão por aí contaminando e ninguém está sabendo, então por isso que é importante a questão, né? Quando a gente fala de chuva, essas coisas, não é só da urina do rato. Tem a situação do próprio cachorro contaminado sem sintoma aparente. Então, o que acontece? Vocês pegam e, principalmente à noite, por isso que eu tô falando mais saquinhos, apanhe aquela urina, tá? Apanhe aquela. Agora eu vou apanhar a urina na areia. Você vai apanhar areia para jogar lá fora. Tira um pouco ali, pega no saquinho para jogar fora, pelo menos a maior parte, tá? E depois o que for menor você recobre porque não ficou próximo. E aí no outro dia, com o sol em cima, vai conseguir matar em si a situação do leptospira se ali houver essa situação, tá? Como um exemplo. Outro exemplo também, que é chamado de bicho geográfico, que é a questão de parasitas, já acontece quando o cachorro faz um cocô, mas durante o dia fica tranquilo, não é muito. Mas realmente é preocupante da leptospirose. Então, essa situação do xixi é muito importante. Durante o dia, com 40 graus, eu preciso apanhar correndo. Se você puder apanhar um pouco também, realmente, e até depois cobrir com outra areia, sim. Por quê? Porque não é assim, nossa, bateu um sol 2 minutos e secou e a leptospira foi embora. Quem dera, né? Não é assim. Então, se você puder fazer isso, você está contribuindo para você e para os outros. E é assim que a gente faz com que a coisa funcione melhor. Outra coisa que as pessoas esquecem quando vão para a praia: toalha para cachorro, entendeu? Agora não fica assim, ele foi lá ou entrou no mar, vou secar, depois sequei de novo. Não. Deixa molhado lá o quanto que ficar o que for. Preocupe na toalha para o cachorro na hora de ir embora, porque senão o carro vai ficar encharcado. Beleza? Então, assim, procure uma proteção para levar o cachorro de volta, entendeu? Deixa lá, leve kit e toalha sobrante, porque se ele vomitar, se ele tiver alguma situação, para que vocês fiquem tranquilos. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês com praia: cuidado. Todo mundo acha muito bonitinho. Eu vou falar, eu sou antissocial. Eu falo, vocês querem ser felizes, sejam mais antissociais. Como assim? Sejam antissociais em interação com outros cães. Você foi lá, fez o check-up para o seu cachorro, fez a medicação para evitar dirofilariose, porque você está indo, por exemplo, para a região dos lagos, você fez medicação para evitar ectoparasita, providenciou, tipo, igual eu falei, a história das 2 coleiras, ou de outro jeito que vocês fiquem mais seguros para levar, providenciou todo o kit, ou de dia ou de noite, todas as coisas certinhas, mas é o seguinte: aí vem a tia Zezé lá com o cachorro, ai, que bonitinho, como que chama o seu? Ai, como que chama? Isso aí tudo bem, tá?
Ai, olha, eles querem se conhecer. Aí um cheira o focinho do outro. Ah, que lindo. Pronto. A bosta, esse é o vocabulário, não é bonito não. A merda tá feita. Porque se eu acabei de falar pra vocês que até uma situação de uma outra doença pode acontecer, por contato mínimo de acontecer. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou deixar meu cachorro encostar com outros cachorros? Gente, você sabe como é que tá a saúde daquele cachorro? Vocês sabem como tá a saúde do de vocês? Realmente o de vocês. Vocês fizeram um check-up tudo direitinho ou fez só aquela parte de emergência para levar pra praia porque foi de repente que foi decidido? Não, a saúde do meu cachorro tá ótima, ele come ração super prêmio, não tem nenhum problema, tem mais de um ano que não apresenta nada, eu faço suplementos, tá tudo ok. Beleza. Então, tá tranquilo, ou seja, o desafio vai ser pequeno. Mas aí, se você fez esse desafio com um cachorro, é uma coisa, mas aí se naquela mesma noite ele viu 20 cachorros diferentes. Eu vou fazer uma analogia para que vocês entendam. Imagine que nós estamos num ônibus, tá? Indo viajar fechado, não tem janela aberta, e nós somos 40 pessoas, 40 lugares, todos ocupados bonitinho, beleza? Aí vamos imaginar, não vocês, a tia Zezé viajando lá, tá? Não quero nada pra ninguém que complicado, não. Nada que eu tô mandando energia. Aí a tia Zezé tá indo viajar nesse ônibus, e nesse ônibus que a tia Zezé tá indo viajar, a tia Zezé está com a imunidade ok. Tudo direitinho, ela fez todo o protocolo, igual vocês fizeram pro cachorro de vocês, só pra vocês entenderem o que é desafio. Aí nesse ônibus da tia Zezé, tem uma pessoa gripada, tá? Não tô falando Covid não, pode ser o HN1N1 mesmo lá, tá? Qual que é a chance? Tá lá no final do ônibus, a tia Zezé tá cá na frente. Qual que é a chance da tia Zezé pegar isso aí? Pouco, né? Ela tem contato do corredor, ela foi no banheiro e voltou, né? Aí se eu tenho duas pessoas. Agora, se eu tenho dessas 40 pessoas, 38 pessoas, 39 pessoas gripadas ali, doentes, e a tia Zezé ali dentro, mesmo com tudo certinho. O que a gente vai ter nesse novo contexto? Nesse novo contexto em que eu tenho a tia Zezé saudável e eu tenho 40 pessoas doentes dentro desse local fechado, a tia Zezé vai adoecer. Ela pode não pegar, né, o HN1 que eu dei de exemplo aqui pra vocês, mesmo se ela tiver com a vacina tudo direitinho, igual vocês fizeram pro cachorro de vocês. Ela pode não ter na mesma intensidade normal por estar com a vacina e ter uma saúde boa? Sim. Mas ela vai conseguir sair ilesa sem não ter? Não. Não existe essa possibilidade. Possibilidade zero. Então, toda doença, ela é um desafio de... Desafio? Ficou meio impedante, mas eu vou explicar para vocês. Sempre é um conjunto de desafio e de quanto o meu animal está protegido, tá? Ou de quanto ele ficou em estresse, ou de quanto que ele ficou protegido. Então, se eu pego a tia Zezé e tem só uma pessoa lá dentro, o estresse e o desafio para ela é baixo. Se eu tenho um desafio altíssimo, mesmo estando tudo bem, ela vai pegar mesmo que seja leve. Então, por isso que eu disse assim, nossa, meu cachorro estava tudo bem, eu levei não sei onde, agora adoeceu. Por que será? Porque você o desafiou muito, ou porque mesmo o desafio não estava muito grande, mas ele não estava muito bem. Então, se isso não anda bem, dá merda. Então, se eu deixei meu cachorro à noite, bater um papinho com um, ele aceitou, tal, e o cachorro foi tranquilo, mas eu não tenho que deixar bater papo com 20. Vai ter problema? Mesmo ele estando saudável. Não estou dizendo que ele não tem que ficar 100%, mas se meu cachorro, não, no mês passado ele teve uma gastrite, ou ele saiu da doença do carrapato, tem uns 40 dias que ele acabou de curar. Não deixa ele bater papo com ninguém. Vai dar emoção. A imunidade dele foi sucumbida por uma doença muito séria há pouco de 2 meses atrás. Então, consciência, tá? Para que a gente consiga assentar isso. Então, por isso que eu sugiro um lugar mais afastado. Fala, ele é um pouco antissocial, deixa ele só de longe, assim, o que for. Por quê? Porque até pelo contexto todo daquilo ali, o fogo, os barulhos, não sei o quê, e o povo grita. E aí? Então, o evitar é mais fácil. E outra coisa muito importante. Existem vários locais em que tem leis que os cachorros grandes têm que sair com focinheira, né? Principalmente os grandes. Isso é ridículo e patético, por quê? Porque tipo o meu cachorro, que é um idiota, que não faz nada, um dos, né? O outro não. Aí ele vai ter que usar a focinheira, beleza. Aí o outro cachorro, pequeno, pincher, que morde a 5ª geração, esse sai com focinheira quando não sai solto, tá? Então, não fiquem pensando em tamanho de cães para se aproximar de vocês, ou até mesmo vocês se aproximarem, porque às vezes não existe isso, porque ele é grande, ele morde, ou porque ele é pequeno, ele é bonzinho. Fiquem atentos a isso. A principal mordida que eu já levei na minha vida, em cima do meu dedo, a última, né? Mas é a mais principal mesmo. Dentro de quando eu estava numa internação em que o animal estava meio mole, apático, doente, foi de um cachorro, um shih tzu mais ou menos, entendeu? De uns 12 anos.
de sinomose, né? Com 12 anos. E aí? Não foi nenhum pastor, não foi nenhum pitbull, não foi nenhum rottweiler. Então, não intitulem por tamanho, tá? Porque assim é mais fácil para vocês conduzirem, entendeu? Gente, eu acho que eu consegui fechar um pouquinho esse assunto aí pra vocês, tá? Vai ajudar vocês pra caramba. Antes que a minha live caia, agora que eu tô vendo as horas, senão eu não consigo talvez colocar ela no ar. Eu não testei em fazer nenhumas acima de 1 hora. Tem gente que já tá fazendo e tá dando certo. Eu não sei se eu tô permitida a isso, né? Porque tem certas coisas aqui no Instagram que ele vai nos deixando fazer conforme a gente vai colocando valor aqui dentro, tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem atentos ao final de ano. Coloquei uma caixinha de perguntas. Se tiver mais alguma outra coisa, mande no direct. E se alguém quiser saber a respeito do Vonal, tá? Do Vonal Flash, que é de uso humano, que às vezes fica com um custo muito melhor do que o outro, vocês falam que eu coloco aqui depois o cálculozinho, igual eu falei pra vocês aqui, quantidade do questão do Vonal Pet, tá bom? Um beijo. Live esse ano não temos mais. Vai ser só o ano que vem. Mas nós temos muita coisa interessante por aí. E já em janeiro já vai ter já o outro curso de novo pra gente. A parte grátis e a parte paga pra vocês, pra quem quiser ficar realmente livre do veterinário. Não só de Marte, como livre de várias doenças idiotas. Eu falo idiotas é porque, como vocês não sabem a informação, elas parecem ser desse tamanho, né? Enorme. E não são. Só depende de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.